Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a nossa aula de hoje vai ser sobre equações irracionais. Não esqueçam de fazer os exercícios do 1 ao 3 lá da página 230. Então vamos começar hoje a nossa aula aí. Então, pessoal, o que vem a ser uma equação irracional que nós vamos resolver aí na aula de hoje? É aquela equação que apresenta incógnita no radicando. O que é o radicando mesmo? É aquilo que está dentro de um radical, né? Aqui numa raiz quadrada, cúbica, de quarto grau, enfim. Então, é quando você tem em uma equação, obviamente uma igualdade, e nessa igualdade você tem uma raiz em que aparece uma incógnita ali dentro do radical, tá certo? Então, isso é uma equação irracional. E nós temos aí alguns exemplos de equações irracionais. Observem ali as raízes, né? Em todas elas foram raízes quadradas, mas não necessariamente sempre serão. Entendido? Então, agora vamos à resolução aí de uma equação irracional. Então, observem aqui, nós temos essa equação irracional. 2 vezes a raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 10. Nós queremos descobrir o valor de x. Do jeito que está, nós não conseguimos isolar o x, pessoal, porque o x está ali dentro do radicando, né? Como que eu vou tirar ele? Então, uma maneira de tirar esse x aí de dentro é justamente aplicar uma propriedade de radicais que nós já aprendemos, em que quando você tem o expoente igual ao índice, você cancela a raiz, né? Então, você elimina a raiz e trabalha somente com o valor que está lá dentro. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Como essa daqui é uma raiz quadrada, nós vamos elevar essa raiz ao expoente 2, mas atenção, na verdade, não é elevar a raiz, nós vamos elevar todas as parcelas ali que estão na igualdade. Então, nós vamos fazer tudo que está do lado esquerdo elevado a 2 e tudo que está do lado direito também, para não fazer algo errado, né? Tudo que a gente faz de um lado da igualdade precisa ser feito do outro. Então, observem ali o que a gente fez. O que a prof fez? Eu coloquei 2 vezes a raiz quadrada de x mais 5, tudo elevado a 2, e coloquei o x menos 10 também elevado a 2, porque ao fazer isso, eu vou conseguir simplificar e eliminar esse radical e trabalhar somente com essa parte aqui de dentro, somente com o x mais 5, ok? Então, vamos lá. Fazendo essa potência, então, aqui esse 2 precisa ser elevado a 2, então, 2 elevado a 2 é 4, e aqui, quando eu elevo a 2, eu simplifico, sobrando apenas x mais 5. Mas a prof deixou entre parênteses porque ele precisa ser multiplicado ali pelo 4. Então, a gente deixa em parênteses para não esquecer de ninguém depois. Fazendo x menos 10 elevado a 2, nós desenvolvemos esse produto notável. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 10, então, menos 20x, mais o quadrado de 10, 100. Então, agora nós vamos fazer a distributiva aqui para dar sequência na resolução. 4 vezes x, 4x, 4 vezes 5, 20, igual ao que já estava do lado direito. Agora, observem que nós temos uma equação de segundo grau. Vamos organizar essa equação na forma reduzida. Teremos aqui, então, x elevado a 2 menos 24x mais 80 igual a zero. Esse 4x veio para cá, menos 4x, dando menos 24x, e esse 20 veio para cá, menos 20. Então, 100 menos 20, 80. Temos aqui uma equação de segundo grau. Então, como nós havíamos feito lá nas equações fracionárias, que nós resolvíamos elas e chegávamos em uma equação de segundo grau, aqui na irracional chegou da mesma forma. Então, nós resolvemos a nossa equação irracional, reduzimos e chegamos numa equação de segundo grau, que nós sabemos resolver muito bem, eu espero, né? Utilizando a fórmula resolutiva, nós conseguimos descobrir o valor de x. Então, vamos lá. Teremos aqui, então, que x é igual a 24 mais ou menos a raiz quadrada de menos 24 ao quadrado,
menos 4 vezes 1 vezes 80, tudo dividido por 2 vezes 1. Dando sequência, nós temos que x é igual a 24 mais ou menos a raiz quadrada de 576 menos 320 sobre 2. 24 ao quadrado é 576, e essa multiplicação aqui dá menos 320. Dando sequência, nós temos x igual a 24 mais ou menos a raiz quadrada de 256 sobre 2. Sendo assim, x é igual a 24 mais ou menos 16 sobre 2. Em qualquer um desses passos que a prof omitiu os cálculos, se vocês ficaram com alguma dúvida ou dificuldade, vocês perguntem para a prof, tá? Mandem uma mensagem questionando que vocês não entenderam, combinado? Então, aqui dando sequência, nós chegamos na solução em x' e duas linhas, né? Então, primeiro, x' vai ser a soma. 24 mais 16 é 40, e tendo que dividir por 2 dá 20. O x duas linhas é 24 menos 16, que dá 8, e dividido por 2 dá 4. Assim, nós chegamos que x vale 20 ou 4, correto? Mas, nesse momento, depois de encontrados os valores de x, nós precisamos verificar se de fato esses valores encontrados satisfazem a nossa equação inicial, a nossa equação irracional. E como que eu faço isso? Justamente substituindo os dois valores que nós encontramos na nossa equação irracional. Então, observem ali, nós vamos começar com o x sendo 4. Então, se o x for 4, nós vamos substituir no lugar de x por 4 e 4. Resolvendo aqui, nós chegamos em 6 igual a menos 6. Isso faz sentido? Não faz, né, pessoal? Porque, observem, ao substituir o x por 4, nós temos aqui a raiz de 9, que é 3. 3 vezes 2 é 6 positivo. E 6 positivo é diferente de 6 negativo. E assim nós conseguimos afirmar que isso é falso. Então, o x valendo 4 que nós encontramos não pode ser o x dessa equação irracional. Agora, vamos testar o x sendo 20. Então, no lugar de x, nós colocamos o número 20 e vamos resolver aqui. Então, nós temos 2 vezes a raiz quadrada de 25 e 20 menos 10, que é 10. A raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 2, 10. 10 é igual a 10? De fato, sim. Então, isso é verdadeiro. Sendo assim, observem, mesmo que nós calculamos lá a nossa equação segundo grau, chegamos em duas respostas. Elas são as respostas para o x da nossa equação irracional lá do começo? Não necessariamente, nós precisamos fazer esse teste aqui. Fazendo esse teste, nós percebemos que o único valor possível seria o x sendo 20. Então, a solução, a raiz dessa equação, o valor de x dessa equação é x sendo 20. Certo, pessoal? Então, a raiz dessa equação é somente o valor 20. Entendido até aqui? Vamos fazer mais exemplo? Então, bora lá. Então, agora aqui, vamos resolver essa equação. 4 vezes raiz quadrada de x mais 1 igual a x mais 4. Então, como que nós fizemos anteriormente? Nós precisamos encontrar o valor de x. Para fazer isso, nós vamos elevar os dois lados da igualdade ao expoente 3? Não, ao expoente 2, porque a raiz aqui é quadrada. Elevando ao expoente 2, dos dois lados da igualdade, nós chegamos em 16, porque 4 ao quadrado é 16, vezes x mais 1, porque o expoente 2 nós simplificamos ali com o índice, sobrou apenas x mais 1. E isso é igual a x ao quadrado mais 8x mais 16, desenvolvendo aquele produto notável que eu imagino não ser nenhuma novidade, né, pessoal? Vocês já estão craques aí de fazer. Agora, fazemos a distributiva e chegamos em 16x mais 16 igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. É uma equação de segundo grau, então nós vamos reduzir ela, escrever na forma reduzida.
Chegamos então em x ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, aqui esse 16x veio para cá, menos 16x, e o 16 menos 16. Por isso, ficou x ao quadrado menos 8x igual a zero, certo? E agora, vamos aplicar lá a fórmula resolutiva, né? Então, nós temos que x é igual a 8 mais ou menos a raiz quadrada de menos 8 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 0. Tudo sobre 2 vezes 1. E assim, o x é igual a 8 mais ou menos a raiz quadrada de 64 menos 0. Tudo sobre 2. X é igual a 8 mais ou menos a raiz quadrada de 64 sobre 2. E assim, x é igual a 8 mais ou menos 8 sobre 2. Quem é o x'? 8 mais 8 sobre 2, então 16 sobre 2, que é 8. E o x duas linhas? É 8 menos 8 sobre 2, ou seja, 0 sobre 2, que é 0. Tá, e agora, gente? Observem, tinha uma equação irracional. Lembrei que eu precisava elevar o expoente 2 para eliminar esse radical aqui. Fiz tudo isso, cheguei numa equação de segundo grau, resolvi a minha equação de segundo grau. Será que esses dois valores são realmente as respostas para a minha equação lá do começo? Não sei, eu tenho que testar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar quando o x for 8 e quando o x for 0, se realmente eu chego numa igualdade verdadeira, ok? Então, bora lá. Então, vamos lá, gente, vamos verificar. Então, para o x sendo 8, no lugar de x eu vou colocar o 8, né? E vamos resolver isso e identificar se de fato chegamos numa igualdade verdadeira. Temos ali, então, 4 vezes raiz de 9, dando 12, né? Porque 8 mais 4 é 12. Quanto que é a raiz de 9? É 3. 4 vezes 3 é 12. Então, 12 de fato é igual a 12? Sim. Então, chegamos em uma verdade, né? Isso é verdadeiro. E agora, para o x ser 0. Então, nós temos 4 vezes 0 mais 1, sendo igual a 0 mais 4. Ou seja, 4 vezes a raiz quadrada de 1, dando 4. Raiz quadrada de 1 é 4, e 4 vezes... Opa! O que a prof acabou de falar? Todo mundo atento, atento, atento? Raiz quadrada de 1 é 1, e 4 vezes 1 é 4. E assim, 4 é igual a 4 de fato? Sim, é 4. Então, ali também é verdade. Sendo assim, esses dois valores que nós encontramos podem sim ser a solução da nossa equação irracional lá do começo. Ou seja, as raízes dessa equação podem ser o 0 e o 8. Entendido aí, pessoal? Então, no primeiro exemplo, só poderia ser um valor que nós encontramos. Aqui pode ser os dois. Então, toda vez que você for resolver uma equação irracional, você precisa voltar ao início dela para identificar se de fato os valores que você encontrou são solução dela. Entendido, gente? Então, é isso, galerinha. Essa foi a aula de hoje sobre equação irracional. Treinem bastante com os exercícios que a prof sugeriu, que solicitou que vocês façam. Qualquer dúvida durante a resolução, mandem mensagem imediatamente para a prof lá no WhatsApp da escola, para que a gente consiga ir conversando e tirando todas as dúvidas no ato que vocês estão ali fazendo, combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.